região sudeste do estado do Tocantins foi o palco do início do processo de povoamento do centro-norte do Brasil colônia. Por aqui o Brasil passou a ser redescoberto com a exploração da pecuária e do ouro, encontrado com facilidade nas serras e rios que cortam a região. Eu peço a todo licença eu peço para me cantar um verso do que me foi confiado. Pedi a Deus para me dar inspiração, para me falar da visão que eu tenho do nosso passado. Natividade é a terra da cultura, graças à Mãe Virgem pura, padroeira do estado. Pra meu divino eu levo meu joelho ao chão, faço minhas orações que abençoa o nosso Padre, que reviveu as folias do divino, todo ano está saindo e deixa o povo abençoado. Aqui em nossas terras, quase que o desenvolvimento da região chega quase que contemporâneo, mas antes do ouro estar lá, já temos vaqueiros, missionários trabalhando com os índios. Agora, quem realmente descobriu essas foram os missionários, os vaqueiros, bandeirantes. Na metade do século XVII, missionários católicos conseguem aculturar os índios do Baixo, Médio e Alto Tocantins, através dos aldeamentos, agrupando os nativos sob o controle da igreja. Por essa época, são criadas as entradas e bandeiras para percorrer os sertões da colônia à procura de índios para trabalhar nos engenhos e lavouras do litoral. Com a utilização do boi como tração animal, a pecuária se expande para o interior e o vaqueiro passa a contribuir com a expansão geográfica do Brasil. É o vaqueiro quem encontra ouro na região de Natividade, que passa a ser explorado pelos bandeirantes com a utilização de escravos trazidos da África. Natividade chega a ter 40 mil escravos no ano de 1730, sendo o maior núcleo urbano do território goiano, maior inclusive que Vila Boa, hoje cidade de Goiás. As construções, as cercas das fazendas, as igrejas e até as estradas nas serras eram construídas em pedras, amontoadas uma a uma pelos escravos. Os donos de currais, que haviam trocado a pecuária pelo ouro, retomam suas atividades com a inesperada queda na produção das minas. Nessa época, é criada a Capitania de Goiás. A expansão da pecuária no norte de Goiás passa a ser um dos principais negócios da capitania. A carne seca é levada até Belém em botes a remo, seguindo depois para a Europa. E o comércio com a Bahia também era intenso com a corte instalada em Salvador. Os pesados impostos cobrados pelo governo de Goiás revoltam os criadores de gado do norte, que passam a exigir a independência da região. Em 1809, o príncipe regente Dom João assina a autonomia do norte ao criar a comarca da Palma, ou comarca de São João das Duas Barras, com sede em Paranã, onde se encontram os rios Palma e Maranhão. O desembargador português Joaquim Teotônio Segurado é nomeado ouvidor-geral da comarca, que equivalia a uma sede de região, ainda submissa à província de Goiás, que ignorou a autonomia do norte. Em 1821, um ano antes da independência do Brasil, Teotônio Segurado e o capitão Felipe Cardoso, de Arraias, reúnem os moradores em Cavalcante e proclamam a independência da província da Palma, mas acabam transferindo a sede do governo para Natividade. Essa casa significa o primeiro palácio, né? Que foi instalado aqui no primeiro governo de Joaquim Teotônio Segurado. E ele teve um período aqui, e não pequeno, como dizem. Veio a história do Império, passou, República, né? E isso aqui ficou marginalizado.
mas ficou a história aqui do palácio de Joaquim Teotônio Segurado, primeiro governo desse estado de Tocantins. O governo de Goiás reage à criação da província no norte e despacha uma tropa armada que derruba o governo provisório com a prisão e morte de centenas de tocantinenses. A figura do Teotônio Segurado é interessante, pelo seguinte, porque ele transfere a vila capital da província da Palma, de Cavalcante para Natividade, viaja para participar constituinte, ele foi constituinte, né, em Portugal, aquele negócio do Brasil, Reino do Brasil e Algarves. O que acontece? A Junta Provisória do Governo da Palma fica funcionando na atividade. Normalmente, Teotônio Segurado encorajando de Portugal para a separação, a continuação do governo separatista do norte. O que acontece? Dom Pedro dá a independência do país. Teotônio Segurado, então, permanece na Constituinte, né, em Portugal, e esperou os anos entre reinosos e brasileiros se acalmarem. A família dele tinha ficado aqui na fazenda dele, na Palma, né, hoje cidade de Paraná. E o certo é que lá para 1826, mais ou menos, ele retorna, né, não o Brasil mais colônia, mas o Brasil já independente, com o imperador Dom Pedro II, mas se isolou na fazenda dele. E conforme uma publicação aqui, a Matutina Meia-Pontense, do século passado, noticia a morte dele, que ele foi assassinado na fazenda dele em 1836. Em 1824, a sonhada província da Palma deixa de existir. E o norte, mais rico, volta ao controle do sul. Até 1900, parlamentares como Antônio Carles de Andrada e Silva, João Cardoso de Menezes, Visconde de Toné, voltaram a propor a independência do norte. Neste século, o movimento separatista só ganha força em 1940 com o brigadeiro Lísias Rodrigues, que através de discursos e publicações reacende a chama libertária. Na década de 50, o juiz Feliciano Machado Braga desafia as autoridades do Sul ao iniciar seus despachos sempre com a inscrição Porto Nacional, Tocantins. Ao lado dos jornalistas César Freire e Trajano Coelho Neto, a luta recomeça. Ainda em Porto Nacional, é criada a Casa do Estudante do Norte Goiano, a CENOG, que passa a reforçar o movimento. O Norte Goiano já havia perdido a condição de mais rico e desenvolvido que o Sul. O único sinal de progresso foi a construção da rodovia Belém-Brasília, que deu um impulso à economia da região, mas isolou importantes cidades às margens dos rios Tocantins e Araguaia, fazendo surgir dezenas de outras na margem esquerda do rio Tocantins. O enfraquecimento das cidades centenárias esfriou a luta libertária, condenando o Sudeste a um silencioso esquecimento. Assim, nós fomos totalmente desprezados, exatamente porque não se conhecia, me parece, as razões, as belezas históricas desta região. Talvez até, a gente poderia dizer, sem querer culpar ninguém, que estivesse velado também a ideia de não dar asa aqui onde se começou todo o ideal de uma libertação. Porque nós, por um tempo, ficamos chamados de quê? De corredor da miséria, e isso foi dito por um governador de Goiás, o corredor da miséria. A rodovia Belém-Brasília acabou atraindo uma leva de imigrantes, a maioria nordestinos, que contribuíram com o crescimento das cidades. Entre eles estava o cearense José Wilson Siqueira Campos, que chegou na década de 60 com a família num caminhão, vindo de Campinas, São Paulo, para se iniciar na agropecuária num povoado próximo a Colinas de Goiás, hoje município de Bandeirantes. Com espírito empreendedor, ele monta uma serraria que vai influenciar no desenvolvimento de toda a região. Siqueira, quando ele estava com essa serraria aqui, ele sempre admirava muito Colinas, é tanto que até as madeiras daqui, ele doou um bocado de madeira para fazer uma arborização lá da cidade, fazer aquelas grades. E depois Siqueira
criou uma cooperativa lá e ficou entrosado com os fazendeiros, com tudo. E depois ele resolveu se candidatar a vereador em Colinas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Eleito vereador presidente da Câmara de Colinas em 66, ele veio abandonando Siqueira Campos retornou ao secretário e da iniciou uma trajetória política que o consagrou como um dos maiores líderes do Everything I do so instinctive and so passionate. por onde Every word I permaneceu move por so 4 descriptive mandatos like an adjective. I got a vendetta todas against suas people who ações se patented it. voltavam Being a um negative só when you should be objetivo: getting after a it. criação do I Estado got facts do over Tocantins. facts over tracks, this and that, spitting slow, Em spitting fast, I can 72, roast, I é can eleito gas, think I'm presidente da okay Comissão at da last, but I Amazônia, don't know if that can apresentando erase all uma the past sugestão and the para a pettiness. divisão A territorial reflection da of the região emptiness, e hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, para a inferior. formação do Tocantins. Em 76, propõe a criação da Comissão de Redivisão Territorial, Política e Demográfica do Brasil. Em 78, o primeiro anteprojeto de lei complementar para criar o Estado. Em 1982, a Comissão de Estudos dos Problemas do Norte de Goiás, CONORTE, é criada por tocantinenses que moram em Brasília e se solidarizam com a luta de Siqueira. Em 1984, emocionado, Siqueira vê aprovado pelo Senado e pela Câmara o seu projeto de criação do Tocantins. Depois, o projeto é vetado pelo presidente José Sarney. Reapresentado pelo senador Benedito Ferreira, outro veto de Sarney. Inconformado com a decisão, o deputado Siqueira Campos protesta, dando início a uma greve de fome no dia 9 de dezembro de 85. 4 dias depois, ele deixa o posto médico da Câmara mais magro e com dores, sob a promessa de que a criação do Tocantins seria discutida na Constituinte de 88. Na Assembleia Legislativa de Goiás, o gesto de Siqueira é imitado pelo deputado Totó Cavalcante. O projeto de criação do Estado ainda foi reapresentado em 86. Dessa vez, reforçado com o apoio popular arregimentado pelo Comitê Pró-Criação do Estado, presidido por Darcy Coelho, e pela CONORTE. Na Assembleia Constituinte de 88, a criação do Estado já era quase uma unanimidade. A experiência de 4 mandatos e o prestígio de Siqueira Campos foram decisivos. E a emenda constitucional acabou aprovada nas disposições transitórias. No dia 5 de outubro de 1988, a nova Constituição e o sonho dos nortenses entram em vigor. O Estado do Tocantins se transforma numa lei máxima. O reconhecimento popular à luta de Siqueira Campos veio com sua eleição para governador com um mandato tampão de 2 anos. Tempo suficiente para ele implantar o Estado administrativamente e começar as bases de um projeto que justificasse a criação do Tocantins a toda a nação e engrandecesse a alma dos nortenses e de todos que lutaram e morreram pela mais nobre das causas, a liberdade.